o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 14, Asvamedha Parva. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 90. Mangusto aparece no sacrifício com cabeça dourada e relata a história de família brahmana faminta, dando alimento para convidado. Janamejaya disse: cabe a ti me falar de qualquer incidente extraordinário que tenha ocorrido no sacrifício dos meus avós. Vaisampayana disse: ouça, ó chefe de reis, sobre um incidente muito admirável que ocorreu, ó um monarca pujante, na conclusão daquele grande sacrifício de cavalo. Depois que todos os principais dos brahmanas, e todos os parentes e amigos, e todos os pobres, os cegos, e os incapazes estavam satisfeitos, ó o chefe da linhagem de Bharata, quando os presentes feitos em profusão estavam sendo falados por todos os lados, de fato, quando flores eram derramadas sobre a cabeça do rei Yudhishthira o justo, um mangusto de olhos azuis, ó o impecável, com um lado de seu corpo transformado em ouro, chegou lá e falou em uma voz que era tão alta e profunda como o trovão. Repetidamente proferido tais sons profundos e assim assustando todos os animais e aves, aquele habitante orgulhoso de um buraco, com corpo grande, falou em uma voz humana e disse: ó reis, este grande sacrifício não é igual a um prasta de cevada em pó doado por um brahmana generoso de Kurukshetra que estava cumprindo o voto Unsha. Ouvindo essas palavras do mangusto, ó rei, todos aqueles principais dos brahmanas ficaram muito surpresos. Aproximando-se do mangusto, eles então o questionaram, dizendo: de onde tu vens para este sacrifício, este recanto dos bons e dos pios? Qual é a extensão do teu poder? Que tua erudição? E qual o teu refúgio? Como nós devemos conhecer a ti que criticas dessa maneira este nosso sacrifício? Sem ter desconsiderado qualquer parte das escrituras, tudo que deve ser feito foi realizado aqui segundo as escrituras e de acordo com a razão, com a ajuda de diversos ritos sacrificais. Aqueles que são merecedores de culto, têm sido devidamente cultuados aqui segundo o modo indicado pelas escrituras. Libações, têm sido derramadas no fogo sagrado com a ajuda de mantras apropriados. Aquilo que deve ser doado, tem sido doado sem orgulho. A classe regenerada, tem sido satisfeita com presentes de diversos tipos. Os kshatriyas, têm sido satisfeitos com batalhas lutadas de acordo com métodos justos. Os antepassados, têm sido satisfeitos com sradas. Os vaisyas, têm sido satisfeitos pela proteção oferecida a eles, e muitas principais das mulheres, têm sido satisfeitas por realizarem seus desejos. Os sudras, têm sido satisfeitos por meio de palavras gentis, e outros com os restos da riqueza abundante reunida no local. Amigos e parentes, têm sido satisfeitos pela pureza de comportamento mostrada por nosso rei. As divindades, têm sido satisfeitas por libações de manteiga clarificada e atos de mérito, e dependentes e seguidores por proteção. Que, portanto, o que é verdadeiro, tu realmente declare para estes brahmanas. De fato, declare o que está em conformidade com as escrituras e a experiência real, perguntado pelos brahmanas que anseiam por saber. Tuas palavras parecem demandar crédito. Tu és sábio. Tu possuis também uma forma celeste. Tu viste para o meio de brahmanas eruditos. Cabe a ti te explicar. Assim endereçado por aquelas pessoas regeneradas, o mangusto, sorrindo, respondeu para eles o seguinte: ó regenerados, as palavras que eu proferi não são falsas. Nem eu as falei por orgulho. Aquilo que eu disse pode ter sido ouvido por vocês todos. Ó principais das pessoas regeneradas, este sacrifício não é igual em mérito à doação de um prasta de cevada em pó. Sem dúvida, eu devo dizer isso, ó principais dos brahmanas. Ouçam-me com total atenção enquanto eu narro o que aconteceu realmente. Admirável e excelente foi a ocorrência que aconteceu.
Ela foi testemunhada por mim e suas consequências foram sentidas por mim. O incidente se relaciona a um Brahmana generoso residindo em Kurukshetra no cumprimento do voto Unsha. Por causa daquele incidente ele alcançou o céu, ó regenerados, junto com sua mulher e filho e nora. E pelo que então aconteceu, metade do meu corpo veio a ser transformada em ouro. O Mangusto continuou. Ó regenerados, eu agora direi a vocês qual foi o resultado excelente da doação, feita por um Brahmana, de uma medida muito pequena, de cevada em pó, obtida por meios legais. Naquele local de terra virtuoso conhecido pelo nome de Kurukshetra, o qual é a residência de muitas pessoas justas, vivia um Brahmana no cumprimento do que é chamado de voto Unsha. Aquele modo de vida é como aquele do pombo. O voto Unsha consiste em subsistir de grãos de cereais apanhados da mesma maneira que o pombo do campo depois que as colheitas foram cortadas e removidas pelos proprietários. Ele vivia lá com sua esposa e filho e nora e praticava penitências. De alma justa, e com sentido sob controle completo, ele adotou o modo de vida que é seguido por um papagaio. De votos excelentes, ele costumava comer diariamente na sexta divisão. O dia de 12 horas é dividido em 8 divisões. Se não houvesse nada para comer na sexta divisão do dia, aquele Brahmana excelente jejuava por aquele dia e comia no dia seguinte na sexta divisão. Em uma ocasião, ó Brahmanas, ocorreu uma fome terrível na terra. Durante aquele tempo não havia nada armazenado na residência daquele Brahmana virtuoso. As ervas e plantas estavam todas secas e o reino inteiro ficou desprovido de víveres. Quando chegavam as horas habituais para a alimentação, o Brahmana não tinha nada para comer. Isso ocorria dia após dia. Todos os membros de sua família sofriam de fome, mas eram obrigados a passarem os dias da melhor maneira que eles podiam. Um dia, no mês de Jaishta, enquanto o sol estava no meridiano, o Brahmana estava empenhado em apanhar grãos de cereais. Afligido pelo calor e fome, ele estava praticando essa penitência. Incapaz de obter grãos de cereais, o Brahmana logo ficou desgastado com fome e esforço. De fato, com todos os membros de sua família, ele não tinha nenhum alimento para comer. Aquele melhor dos Brahmanas passava os dias em grande sofrimento. Um dia, depois que chegou à sexta divisão, ele conseguiu obter um prasta de cevada. Aquela cevada foi então reduzida por aqueles ascetas a pó para fazer dela o que é chamado de Saktu. Tendo terminado suas recitações silenciosas e outros ritos diários, e tendo derramado libações no fogo sagrado adequadamente, aqueles ascetas dividiram aquela pequena quantidade de cevada em pó entre eles mesmos de modo que a parte de cada um chegou à medida de um kudava. Um prasta é composto de 4 kudavas. Um kudava é igual a cerca de 12 punhados duplos. Quando eles estavam prestes a sentarem para comer, chegou um convidado à sua residência. Vendo a pessoa que chegou como um convidado, todos eles ficaram muito contentes. De fato, vendo-o, eles o saudaram e fizeram as costumeiras perguntas de bem-estar. Eles eram de mentes puras, autocontrolados, e dotados de fé e controle sobre as emoções. Livres de malícia, eles tinham conquistado a ira. Possuidores de piedade, eles nunca ficavam atormentados pela visão da felicidade de outras pessoas. Eles tinham rejeitado o orgulho e a arrogância e raiva. De fato, eles estavam familiarizados com todos os deveres, ó principais dos regenerados. Informando seu convidado das suas próprias penitências e da linhagem ou família a qual eles pertenciam, e averiguando dele em retorno aqueles detalhes, eles fizeram aquele seu convidado faminto entrar em sua cabana. Dirigindo-se a ele eles disseram: "Este é o Argya para ti. Esta água é para lavar teus pés. Há alguma grama cusa espalhada para teu assento, ó impecável. Aqui está um Saktu limpo obtido por meios legais, ó pujante. Dado por nós, ó o principal das pessoas regeneradas, o aceite."
Assim endereçado por eles, aquele Brahmana aceitou o kudava de cevada em pó que foi oferecido para ele e o comeu inteiro. Mas sua fome, ó rei, não foi apaziguada pelo que ele comeu. O Brahmana, no cumprimento do voto Unsha, vendo que a fome do seu convidado ainda não estava saciada, começou a pensar em qual outra comida ele poderia colocar diante dele para satisfazê-lo. Então sua esposa disse para ele: que a minha parte seja dada para ele. Que esta principal das pessoas regeneradas fique satisfeita e então o deixe ir para onde quer que ele deseje. Sabendo que sua esposa casta, que falou dessa maneira, estava ela mesma afligida pela fome, aquele melhor dos brahmanas não pôde aprovar que sua parte da cevada em pó fosse dada ao convidado. De fato, aquele melhor dos brahmanas possuidor de erudição, sabendo a partir do seu próprio estado que sua esposa idosa, esgotada, triste e desamparada estava ela mesma afligida pela fome e vendo que aquela senhora que tinha ficado emaciada em mera pele e osso estava tremendo de fraqueza, se dirigiu a ela e disse: ó bela, mesmo com animais, mesmo com vermes e insetos, esposas são alimentadas e protegidas. Não cabe a ti, portanto, falar assim. A mulher trata seu marido com bondade e o alimenta e protege. Tudo que se refere a religião, prazer, e riqueza, enfermagem cuidadosa, prole para perpetuar a linhagem, são todos dependentes da esposa. De fato, os méritos do próprio homem, como também de seus antepassados falecidos, dependem também dela. A esposa deve conhecer seu marido por meio de suas ações. Na verdade, aquele homem que fracassa em proteger sua esposa ganha grande infâmia aqui e vai para o inferno após a morte. Tal homem cai mesmo de uma posição de grande renome, e nunca consegue alcançar as regiões de bem-aventurança após a morte. Assim endereçada, ela respondeu a ele, dizendo: ó regenerado, nossas ações religiosas e riqueza estão unidas. Pegue uma quarta parte desta cevada. De fato, fique satisfeito comigo. Verdade, prazer, mérito religioso, e céu como adquiríveis por boas qualidades, das mulheres, como também todos os objetos de seu desejo, ó o principal dos regenerados, são dependentes do marido. Na produção de prole a mãe contribui com seu sangue. O pai contribui com sua semente. O marido é a maior divindade da esposa. Pela graça do marido, mulheres obtêm prazer e prole como a recompensa. Tu és meu pati, Senhor, pela proteção que tu me dás. Tu és meu batri pelos meios de sustento que tu me dás. Tu és, além disso, concessor de bênção para mim por tu teres me presenteado com um filho. Portanto, em troca por tantos favores, pegue minha parte da cevada e a dê para o convidado. Dominado pela decrepitude, tu és deidade avançada. Afligido pela fome, tu estás extremamente enfraquecido. Esgotado com jejuns, tu estás muitíssimo emaciado. Se tu pudeste ceder a tua parte, por que eu não deveria ceder a minha? Assim endereçado por ela, ele pegou a parte dela da cevada em pó e se dirigindo ao seu convidado disse: ó regenerado, ó o melhor dos homens, aceite esta medida de cevada em pó também. O Brahmana, tendo aceitado aquela quantidade, a comeu imediatamente, mas sua fome ainda não estava saciada. Vendo-o insatisfeito, o Brahmana no cumprimento do voto Unsha ficou pensativo. Seu filho então disse para ele: ó o melhor dos homens, pegando minha parte da cevada a dê para o convidado. Eu considero esta minha ação como uma de grande mérito. Portanto, faça isso. Tu deves sempre ser mantido por mim com grande cuidado. O sustento do pai é um dever o qual os bons sempre cobiçam. O sustento do pai em sua velhice é o dever ordenado para o filho. Este mesmo é o Sruti, audição, eterno corrente nos três mundos, ó Rishi erudito. Por viver escassamente tu és capaz de praticar penitências. O ar vital é a grande divindade que reside nos corpos de todas as criaturas incorporadas. O sentido parece ser este: tu és capaz de suportar muito.
De fato, por viver escassamente, tu és capaz de ganhar mérito religioso, pois o ar vital é uma grande divindade. Ele não deve ser rejeitado. Tua vida está em risco, pois se este convidado não for satisfeito, o pensamento disto irá te matar. Portanto, proteja tua vida por satisfazer este convidado com a minha parte da cevada. O pai, nisso, disse: mesmo se tu atingires a idade de 1000 anos, tu ainda me parecerás ser somente uma criança pequena. Tendo gerado um filho, o pai alcança o êxito através dele. Ó pujante, eu sei que a fome das crianças é muito forte. Eu sou velho. Eu irei de alguma maneira conseguir manter meus ares vitais. Ó filho, torne-te forte, por comeres o alimento que caiu como tua parte. Velho e decrépito como eu estou, ó filho, a fome mal me aflige. Eu tenho, além disso, por muitos anos, praticado penitências. Eu não tenho medo da morte. O filho disse: eu sou tua progenie. O Shruti declara que a progenie de um homem é chamada de Putra porque ele é resgatado por ela. O próprio pai, além disso, toma nascimento como seu filho. Portanto, salve a ti mesmo por meio de ti mesmo, na forma de teu filho. O pai disse: em forma tu és como eu. Em conduta e em autocontrole tu também és meu semelhante. Tu tens sido examinado em várias ocasiões por mim. Eu irei, portanto, aceitar a tua parte da cevada, ó filho. Tendo dito isso, aquela principal das pessoas regeneradas, pegou alegremente a parte da cevada de seu filho e sorridente a ofereceu para seu convidado regenerado. Tendo comido aquela cevada também, a fome do convidado não foi saciada. O anfitrião de alma virtuosa no cumprimento do voto Unsha ficou envergonhado, ao pensar que ele não tinha nada mais para dar. Desejosa de fazer o que era agradável para ele, sua nora casta então, trazendo a sua parte da cevada, se aproximou dele e disse: através do teu filho, ó Brahmana erudito, eu obterei um filho. Portanto, pegue a minha parte da cevada e a dê para este convidado. Pela tua graça, numerosas regiões de beatitude serão minhas pela eternidade. Através do neto uma pessoa obtém aquelas regiões se dirigindo para as quais alguém não tem que suportar qualquer tipo de miséria. Como o agregado triplo começando com religião, ou o agregado triplo de fogos sagrados, há um agregado triplo de céus eternos, dependendo do filho, do neto, e do bisneto. O filho é chamado de Putra porque que ele livra seus pais da dívida. Através dos filhos e netos uma pessoa sempre desfruta de felicidade daquelas regiões, que estão reservadas para os pios e os bons. O sogro disse: solto de votos e conduta excelentes, te vendo debilitada pelo vento e pelo sol, privada da tua própria cor, emaciada e quase desprovida de consciência por causa da fome, como eu posso ser tal transgressor contra as regras de virtude quanto a pegar a tua parte da cevada? Ó donzela auspiciosa, não cabe a te falar assim, por causa daqueles resultados auspiciosos pelos quais toda a família deve se esforçar. O sentido é este: por causa daqueles resultados auspiciosos pelos quais toda a família deve se esforçar, a nora deve ser bem tratada. Como então eu posso te privar de alimento? Ó donzela auspiciosa, como eu posso te ver dessa maneira, na sexta divisão do dia, se abstendo de comida e cumprindo votos? Tu és dotada de pureza e boa conduta e penitências. Pai, até tu tens que passar teus dias em tanta miséria. Tu és uma criança, afligida pela fome, e pertences ao sexo mais delicado. Tu deves sempre ser protegida por mim. Pai, eu tenho que te ver desgastada com jejuns, ou tu que és a encantadora de todos os teus parentes. A nora disse: tu és o superior do meu superior, já que tu és a divindade da minha divindade. Tu és na verdade o Deus do meu Deus. Portanto, ó pujante, pegue minha parte da cevada. Meu corpo, ares vitais, e ritos religiosos, todos têm um propósito, isto é, o serviço do meu superior. Pela tua graça, ó Brahmana erudito, eu obterei muitas regiões de felicidade após a morte. Eu mereço ser procurada por ti.
Saiba, ó regenerado, que eu sou totalmente devotada a ti. Nutrindo também este pensamento, isto é, que minha felicidade é teu interesse, cabe a ti pegar esta minha parte da cevada. O sogro disse: ó dama casta, por tal conduta tu irás brilhar em glória para sempre, pois dotada de votos e firmeza em ritos religiosos, teus olhos estão direcionados para aquele comportamento o qual deve ser observado em direção aos mais velhos. Portanto, ó nora, eu pegarei a tua parte da cevada. Tu não mereces ser desapontada por mim, considerando todas as tuas virtudes. Tu és realmente, ó donzela abençoada, a principal de todas as pessoas que cumprem os deveres de virtude. Tendo falado assim para ela, o Brahmana pegou sua parte da cevada e a deu para seu convidado. Nisto o convidado ficou satisfeito com o Brahmana de grande alma dotado de grande piedade. Com a alma satisfeita, aquela principal das pessoas regeneradas, possuidora de grande eloquência, que era ninguém mais do que a divindade da justiça em uma forma humana, então se dirigiu àquele principal dos Brahmanas e disse: ó o melhor dos regenerados, eu estou muito satisfeito com este teu presente puro, este presente do que foi adquirido por ti por meios legais, e o qual tu cedeste livremente, de acordo com as regras de retidão. Na verdade, essa tua doação está sendo documentada no céu pelos habitantes daquela região feliz. Veja, flores estão sendo derramadas do firmamento sobre a terra. Os rishis celestes, as divindades, os Gandharvas, aqueles que caminham diante das divindades, e os mensageiros celestes, todos estão te elogiando, tomados pela admiração por tua doação. Os rishis regenerados que moram nas regiões de Brahma, sentados em seus carros, estão desejosos de obter tua visão. Ó o principal das pessoas regeneradas, vá para o céu. Os pitris residindo em sua própria região foram todos resgatados por ti. Outros também que não chegaram à posição de pitris foram igualmente resgatados por ti por yugas incontáveis. Pelo teu brahmacharya, tuas doações, teus sacrifícios, tuas penitências, e tuas ações de piedade feitas com um coração puro, tu vais para o céu. Solto de votos excelentes, tu praticaste penitências com grande devoção. Tuas doações, portanto, têm agradado muito às divindades, ó o melhor dos regenerados. Já que tu fizeste este presente, em uma época de grande dificuldade, com um coração puro, tu, por essa tua ação, conquistaste o céu. A fome destrói a sabedoria de alguém e rechaça sua compreensão correta. Alguém cuja inteligência está oprimida pela fome e rejeita toda fortaleza. Aquele, portanto, que conquista a fome conquista o céu sem dúvida. A virtude de uma pessoa nunca é destruída contanto que ela nutra a tendência de fazer doações. Desconsiderando a afeição filial, desconsiderando o afeto que alguém sente pela própria esposa, e considerando a virtude como o mais importante, tu não prestaste atenção aos desejos da natureza. A aquisição de riqueza é uma ação de pouco mérito. Sua doação para uma pessoa merecedora é repleta de grande mérito. De mérito ainda maior é o momento apropriado. Por fim, devoção, na questão de doação, é repleta do maior mérito. A porta do céu é muito difícil de se ver. Por negligência os homens fracassam em obter uma visão dela. A tranca da porta do céu tem cobiça como sua semente. Aquela tranca é mantida firme pelo desejo e afeição. Na verdade, a porta do céu é inacessível. Aqueles homens que subjugaram a ira e conquistaram suas paixões, aqueles brahmanas que são dotados de penitências e que fazem doações de acordo com a medida de sua habilidade, conseguem vê-la. É dito que aquele que doa 100, tendo 1000, aquele que doa 10, tendo 100, e aquele que dá um punhado de água, não tendo riqueza, são todos iguais em relação ao mérito que eles ganham. O rei Rantideva, quando privado de toda a sua riqueza, deu uma pequena quantidade de água com um coração puro. Por causa daquela doação, ó o Brahmana erudito, ele foi para o céu.
A divindade da justiça nunca está tão satisfeita com presentes grandes de coisas caras como com presentes mesmo de coisas de nenhum valor, se adquiridas legalmente e dadas com devoção e fé. O rei Riga fez doações de milhares de vacas para a classe regenerada. Por doar somente uma vaca que não pertencia a ele, ele foi para o inferno. O filho de Uzinara serviu de votos excelentes, por doar a carne do seu próprio corpo, está se regozijando no céu, tendo alcançado as regiões dos justos. Primeira riqueza não é mérito. Bons homens adquirem mérito por se esforçarem da melhor maneira que podem com a ajuda de recursos virtuosos. Uma pessoa não adquire tal mérito por meio de diversos sacrifícios, assim como com uma pequena riqueza que foi ganha legalmente. Pela raiva, os frutos das doações são destruídos. Pela cobiça uma pessoa fracassa em ir para o céu. Alguém conhecedor dos méritos da caridade, e levando uma direção justa de conduta consegue, através de penitências, desfrutar do céu. O fruto, ó Brahmana, dessa doação feita por ti, de um prasta de cevada em pó, é muito maior do que o que alguém adquire por muitos sacrifícios rajasuya com presentes abundantes ou muitos sacrifícios de cavalo. Com este prasta de cevada em pó tu conquistaste a região eterna de Brahman. Vá em felicidade, ó Brahmana erudito, para a residência de Brahman que é sem a mácula da ignorância. Ó o principal das pessoas regeneradas, um carro celeste está aqui para todos vocês. Suba nele como te agradar, ó Brahmana, eu sou a divindade da justiça. Contemple-me. Tu salvaste teu corpo. A fama da tua realização durará no mundo. Com tua esposa, teu filho e tua nora, vá agora para o céu. Depois que a divindade da justiça tinha dito estas palavras, aquele Brahmana, com sua esposa, filho e nora, procedeu para o céu. Depois que aquele Brahmana erudito, conhecedor de todos os deveres, tinha ascendido para o céu dessa maneira com seu filho, nora, e esposa numerando a quarta, eu saí do meu buraco. Lá com o cheiro daquela cevada em pó, com a lama causada pela água que o Brahmana tinha dado para seu convidado, com o contato do meu corpo, com as flores celestes que foram derramadas, com as partículas de cevada em pó que o bom homem tinha dado, e as penitências daquele Brahmana, minha cabeça se tornou dourada. Vejam, por causa da doação daquele Brahmana que era firme em verdade, e suas penitências, metade deste meu corpo amplo se tornou dourada. Ó regenerados, para converter o resto do meu corpo em ouro eu me dirijo repetidamente, com um coração alegre, para os retiros de ascetas e para os sacrifícios realizados por reis. Sabendo deste sacrifício do rei Kuru dotado de grande sabedoria, eu vim para cá com grandes esperanças. Eu, no entanto, não fui feito dourado. Ó principais dos Brahmanas, foi por isso que eu proferi aquelas palavras, isto é, que este sacrifício não pode de nenhuma maneira se comparar com a doação daquele prasta de cevada em pó. Com os grãos daquele prasta de cevada em pó eu fui feito dourado naquela ocasião. Este grande sacrifício, no entanto, não é igual àqueles grãos. Essa é minha opinião. Tendo dito aquelas palavras para todos aqueles principais dos Brahmanas, o mangusto desapareceu de sua vista. Aqueles Brahmanas então voltaram para suas respectivas casas. Vaisampayana continuou. Ó o conquistador de cidades hostis, eu agora te disse tudo relativo àquele incidente extraordinário o qual ocorreu naquele grande sacrifício de cavalo. Tu não deves, ó rei, pensar muito favoravelmente sobre sacrifício. Milhões de rishis têm ascendido para o céu com a ajuda somente de suas penitências. Abstenção de injúria com relação a todas as criaturas, contentamento, conduta, sinceridade, penitências, autodomínio, veracidade, e doações, cada um é igual em ponto de mérito ao sacrifício.